Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já estamos aqui ao vivo com o nosso querido pastor e doutor Egnaldo Pinheiro, diretamente lá de Samambaia City. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Me ouve bem aí? Bom dia, pastor Elber, ouço bem. Como é que o senhor está? Tudo bem aí? Tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. E hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre o quê? Hoje estaremos falando sobre autocuidado, autoconfiança e também sobre a nossa autovalorização. Mas muito bem, meu irmão, então eu queria já que você nos introduzisse já ao assunto de hoje, né? E antes disso, claro, deixa eu só lembrar os nossos ouvintes, né? Principalmente aqueles que estão chegando agora. Você pode participar aqui desse bate-papo 11 930 03 03 16, esse é o nosso WhatsApp. Eu vou repetir, 11 930 03 0316. Então, como é que funciona? Você manda a tua pergunta, a tua participação, né? Você manda aí o teu recadinho e tal, e a gente não vai estar identificando ninguém. Se você quiser mandar gravado, pedimos que não se identifique, aí você fica à vontade, né? Mas se mandar por escrito, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? E aí, pode fazer pergunta, pode fazer participação, né? E aí o doutor Egnaldo vai estar comentando ou respondendo, né? Então, fique à vontade. A partir de agora, o nosso WhatsApp, então a gente mantém esse sigilo e não identifica ninguém para você também, né? Fica mais à vontade na tua pergunta e tal, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, tá bom? Doutor Egnaldo, por favor, então, nos introduza ao assunto aí. Pastor Elber, foi muito bom quando estivemos conversando com a irmã Van Gomes, e falando sobre o transtorno do espectro autista, e houve muita participação, e com isso veio justamente o sentimento de como a gente vai lidando com todas essas circunstâncias, né? Não só na questão do transtorno, mas no dia a dia. Como você, meu ouvinte, minha ouvinte, você que está participando, vai estar nos assistindo também no YouTube, porque fica gravado, e você pode nos assistir também. Como é que você tem lidado consigo mesmo, consigo mesma, né? Como é que está a sua questão da autoconfiança? E veio justamente isso falar ao nosso coração, porque quando nós falamos, pastor, e sempre temos falado aqui sobre alguns transtornos, algumas circunstâncias, o pastor sempre nos traz a pergunta: como lidar com essas circunstâncias que está vivenciando. E aí nós vemos o outro detalhe, né? Como que cada pessoa, e uma das ouvintes, né, nos falou, né, trouxe a mensagem e falou sobre aquela questão do julgamento que muitas pessoas trazem no olhar, na forma de falar. E aí, a pessoa em si, como que ela se observa, como se olha. Então, nós trouxemos esse assunto hoje, né, se der nós vamos concluir ele hoje, mas senão a gente continua semana que vem. E a questão do autocuidado. O autocuidado, ele se resume quando a pessoa tem olhado para mim, como eu tenho compreendido o meu momento em relação à minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, no dia a dia, porque vamos vivenciando várias circunstâncias ao mesmo tempo. Já chegamos esses dias ali, Brasília mesmo ficou em alerta, e outros estados, por causa da dengue. E querendo ou não, vem uma sensação de medo, mal-estar, preocupação. E você vai estar trabalhando, você está lidando no dia a dia. Então, a primeira questão que a gente precisa estar atento é: como é que você tem cuidado da sua vida? Como é que você tem se olhado? Como que você tem observado as suas reações no seu dia a dia? Então, compreender, primeiramente, estar olhando para si, observar a si mesmo. Então, eu preciso estar cuidando de mim de uma forma completa. Quando acontece qualquer mudança, há uma instabilidade no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu preciso estar atento é como que está o meu cuidado, né? E quando falamos sobre cuidado, você vai fazer o exame, qual foi a última vez que
Você procurou o seu exame, o seu check-up, como que você lida com isso? Quando alguém traz uma palavra para você ou um olhar de julgamento que você percebe, como que você lida com essa circunstância? Qual o cuidado que você tem de si próprio? Às vezes a gente está num bate-papo e aí, como diz o pastor Elber aí de vez em quando, né, um gaiato aí traz uma brincadeira que mexe comigo. E aí, como eu lido com isso o restante do meu dia ou até mesmo naquele momento? E aí a autoconfiança é o outro detalhe também que eu preciso estar atento, né? E aí a gente vai falando agora por alto, né? Que é você estar no controle de você mesmo, de você saber o que você pode fazer e confiante naquilo que você faz. Como também eu preciso estar atento que tem coisas que eu não sei, não vou saber tudo, vou pesquisar. Então, como o pastor coloca aí, o pastor Elber coloca, você manda a sua pergunta, se eu não souber, eu vou precisar pesquisar. Mas eu também tenho que estar atento que eu não tenho que saber tudo na vida, né? Mas aquilo que eu sei, eu posso falar e vou ser confiante, vou ter a convicção do que eu estou fazendo. Ou de qual é o meu propósito de vida, né? No dia a dia, aquilo que eu gosto de fazer e faço bem, e aí eu trabalho isso daí, meus sonhos, todas essas questões no dia a dia, né? A minha autoimagem, como é que eu vejo, né? Como é que eu me vejo a cada dia, como é que eu estou, né? Como é que eu vou lidar com a vida em cada momento, eu preciso estar atento em relação a isso, né? Também buscando a qualidade de vida, minha autoestima, todos esses são assuntos que nós já conversamos aqui, né? O autoconhecimento, o que eu conheço de mim mesmo que eu posso falar e quais são os cuidados que eu preciso pontuar na minha história. Geralmente, quando a gente está conversando com as pessoas ou trabalhando no setting terapêutico, a gente pergunta, né? Quem é você? Como é que você se vê? Qual é o seu medo, né? Muitas vezes eu falo, não tenho medo de nada, mas o que às vezes mexe comigo e me tira a paz? E o outro detalhe é a autovalorização. É interessante que a minha falecida mãe, ela falava uma coisa assim que eu achava muito engraçado para entender. Ela falava assim, quem gavar era o elogiar, né? Ela falava assim, quem gava o toco é a coruja, né? Ou seja, você tem que valorizar aquilo que você tem e aquilo que você é, independente daquilo que o outro pense, né? Às vezes o outro não vai te valorizar e às vezes a gente fica muitas vezes procurando que o outro nos valorize. E aí a gente vai observar que afeta a nossa autoestima no nosso dia a dia. Eu posso não saber o tanto quanto o outro, mas aquilo que eu sei eu consigo vivenciar com ele. Então como é que estão esses detalhes na sua vida? O autocuidado, a autoconfiança, a autovalorização. Então a primeira parte ali, o auto, você mesmo, olhando para você mesmo. E aí fica essa pergunta aos nossos ouvintes para que possam participar e olhar, esse é o momento de parar e olhar para dentro de si mesmo. Porque a gente vai falando de transtornos, a gente vai falando de dificuldades. A gente falou aqui sobre, e vamos voltar ainda a falar sobre o bullying, que é o tempo que o pessoal volta para a escola e os trabalhos, aquelas palavras que às vezes são pejorativas ou são um tom de brincadeira que acaba afetando aquele momento que você não estava com a sua autoestima boa, ou você não tem esse cuidado, tem passado por algumas dificuldades ou limitações, sejam elas aquelas que você teve, você causou ou causaram para você, né? E aquela palavra vem e vai lá dentro de você e você começa a se sentir entristecido, amargurado, angustiado, às vezes fica se desvalorizando, né? Então, o momento de hoje para nós é vivenciarmos isso. Como é que você está olhando para si mesmo? Muito bem, eu tenho até uma pergunta para fazer já para o senhor, doutor Aguinaldo, mas antes eu vou começar já, porque chegou uma pergunta bem interessante aqui de uma ouvinte, né? Ela que vive um certo dilema e tal, e ela está pedindo aqui, ou melhor, e ela nos trouxe, né, pedindo aconselhamento. Ela está dizendo o seguinte: tenho vivido um dilema há muito tempo com o meu esposo, que é visível um transtorno psicológico e não aceita a ideia de tratamento. Eu tenho ouvido vocês todas as semanas e aprendi que tenho que acolher
mas não consigo fazer isso. Fico muito perturbada por essa não aceitação, ou seja, ao tratamento, né? Aí ela está dizendo, o que você me aconselharia? Busque você mesmo ajuda, né? Porque o que acontece? Eu não posso obrigar ao outro aquilo que ele talvez não esteja enxergando, não esteja admitindo ou não tenha condições de lidar com o próprio sentimento que vem passando ali. Então, muitas vezes a gente acaba, é diferente, né? Daquela pessoa que entra ou num surto ou numa dificuldade que você tem que levá-la num momento de socorro, de cuidado. Agora, quando a gente vai, olha o outro e percebe o que está acontecendo, eu preciso olhar para mim mesmo, ao autocuidado aí, né? Como é que eu estou lidando com essa circunstância? Muito bom, agradeço a sua participação e a sua própria, você está assumindo assim, eu não tenho condições de lidar com isso, já está visível, mas eu não tenho. O quanto que isso tem te afetado? O quanto que essa circunstância, esse dilema tem te causado angústia? Busque uma ajuda profissional, busque cuidar de si mesmo e aí você vai procurar meios também para poder ajudá-lo, para poder cuidar do seu esposo, falar com ele ou até mesmo pontuar, porque dentro de casa é difícil a gente, e esse é um dos detalhes, por que nós não atendemos os nossos familiares? Porque conhecemos cada um as suas mazelas, as suas formas, e quando a gente fala, o outro não vai conseguir perceber ou vai ser reativo. Então, ele precisa observar. Então, muito provável que uma outra pessoa vai perceber, vai falar com ele. E a sua diferença, né? Você precisa estar bem, você precisa cuidar de você, se valorizar, cuidando da sua saúde, cuidando da sua mente, buscando ajuda para lidar com as circunstâncias que vão aparecer. Então, sempre a gente vai observar isso, né? Se você chega num setting terapêutico, a gente até fala, pastor Elber, o seguinte, às vezes a gente chega num setting terapêutico a pessoa vai para atendimento, só que o que apresenta ali é o outro. E aí a gente pergunta, por que você está trazendo o seu marido, o seu amigo, o seu familiar para um setting terapêutico? O que isso tem causado em você? Ou às vezes a gente pontua depois de algum tempo, se você percebeu que nesse encontro hoje aqui, você não falou de si mesmo, mas falou do outro. O que o outro tem causado em você? Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é cuide de você mesmo, tente um olhar para você, e aí você vai poder falar, poder ajudar, lidar com o outro de uma forma mais leve, você se conhecendo e você tendo o autocuidado. Muito bom. Doutor Aguinaldo, na tua fala introdutória aí, eu estava observando e aqui estava lembrando, né, assim, a falta de autoconfiança, você tem que buscar o equilíbrio, né, porque tá ali, tá falhando, né, a falta já tá dizendo. A autoconfiança, ótimo, né? Perfeito. Você tá ali sempre tentando buscar ali o equilíbrio, seguro de si, daquilo que você quer, planejando tudo direitinho, dentro daquilo que você pode alcançar e tal, né? E você tá ali rompendo em fé e tal. Agora, o excesso também faz mal, né? Porque o excesso é um transtorno. Né? Então já virou um transtorno, né? O excesso faz com que a pessoa também venha correr riscos. E eu acho que até mais do que a falta, né, doutor Aguinaldo? Então, o que a gente observa? A pessoa que não tem confiança em si mesmo, ela acaba deixando a vida dela na mão de outro. Vamos dizer assim, porque a autoconfiança é você ter a convicção daquilo que você está ali para fazer, o seu propósito de vida, acreditar em você mesmo e estar seguro de chegar aonde você pretende chegar, né? Agora, quando você tem confiança em excesso, quando você começa a ter um ego muito alto, né? Você começa a achar que você é a única pessoa que consegue fazer e sabe fazer, você acaba espantando, tirando as pessoas que podem estar te acompanhando, que você pode convidar para te acompanhar numa caminhada, e você não vai ter essas pessoas. Então chega um momento em que quando você precisa de alguém, você não tem ela do seu lado, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Mas a autoconfiança, ela vai nos mostrar, quando a gente pergunta quais os seus sonhos.
Tem muitas pessoas que não confiam em si mesmo, tem pessoas que não valorizam nem os seus sonhos, não têm sonhos, né? E na realidade eu digo assim, todo mundo tem sonho, sim. Né? Talvez ele tenha sido abafado pelas circunstâncias. Talvez você tenha ouvido palavras em que vai te desvalorizar, você se autodesvaloriza. Então, ao invés de você ter uma autoconfiança, você está se desvalorizando mediante a palavra do outro. A gente tem percebido, e principalmente em algumas propagandas, trabalho em relação, estamos no mês da mulher, né? Teve a comemoração do Dia Internacional da Mulher, e aí a gente vê aquelas palavras que às vezes o outro, né, vai chamar a mulher de louca, você está ouvindo errado, e vai tentando desvalorizar ou desmerecer a fala daquela pessoa. E quando isso acontece muitas vezes entre um casal ou numa família, o outro acaba no caso, né, acaba sendo subjugado, acaba sendo se sentindo inferior e não confiando naquilo que pode fazer. Então, faça, né? Às vezes vai dar errado, pode ser alguma coisa mas você precisa fazer. Você tem que ter confiança de fazer algo e falar, olha, isso daqui não é o que eu gosto de fazer. Eu não me dei bem. E aí você também tendo a confiança em si mesmo, de forma que você possa falar, olha, isso aqui eu não faço porque eu não gosto. Então, cada pessoa tem uma forma especial de lidar com as circunstâncias. Então a gente encontra como, agora há pouco, né, foi dito ali, a Alessandra Lasma, nossa missionária aí, né, falando sobre capelania hospitalar. E tem pessoas que não conseguem lidar dentro do hospital, entrar dentro do hospital, o cheiro dos medicamentos, seja o que for, traz um mal-estar. E ela não vai conseguir fazer um bom trabalho lá, vai por obrigação. Como tem outras pessoas que têm o dom e gostam de estar trabalhando nessas áreas. Então, o que você... E com nós, psicólogos também, temos áreas específicas. Então, o importante como que você está lidando? Você está sendo sincero com você mesmo, a ponto de falar, olha, é algo novo, eu vou tentar, mas também eu estou em paz comigo de dizer, olha, eu tentei e não consegui, ou eu vou ficar com medo do que os outros vão falar. Então a autoconfiança, quando ela trabalha, eu vou trabalhando o meu cuidado, a minha coragem, a minha busca de poder vivenciar de uma forma justa, leve, feliz, que eu possa dar condições, isso é muito bom. Eu conheço quem sou e conheço as minhas limitações. Olha, a autoconfiança nos mostra também a nossa autoimagem. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Olha, eu não lido bem com um tal sentimento, então vou trabalhar isso daí na minha vida. Então eu preciso saber quem sou eu, né? E aí eu vou ter uma confiança daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu posso fazer. Então, precisamos lidar e conhecer quais são os nossos medos. Do que eu tenho medo? E o que eu posso fazer? E quais as decisões? Se eu tomar uma decisão hoje e essa decisão não for a melhor decisão para aquele momento, como é que eu vou me sentir? E se alguém vier e trazer, porque sempre tem alguém que traz uma crítica, às vezes outros vêm e nos ajudam, mas se alguém criticar aquela decisão que eu tomei, eu estou consciente, falo, olha, eu tomei a decisão porque foi necessário, eu soube fazer, eu fiz aquilo que foi possível e não vou ficar usando agora a autopunição, porque a minha decisão foi errada, a minha forma de pensar foi errada. Então eu preciso conhecer quem sou eu. E aí a autoconfiança está no meio. Muito bom. Doutor Aguinaldo, assim, a gente consegue identificar, vamos dizer assim, eu vou chamar de sintomas, tá? Do momento que a gente começa a perder a autoconfiança ou de repente está sendo excessivo na autoconfiança, a gente tem alguns sintomas, a gente consegue identificar assim, como é que eu faço, né, para eu não perder exatamente, não sair desse equilíbrio? Eu preciso conhecer a mim mesmo, acreditar em mim, né? Saber aquilo que eu posso e aonde eu posso chegar, né? Hoje, se a gente fala hoje em termos de
de um jovem, por exemplo. A gente vê assim, a insegurança muito grande, o jovem está fazendo o seu ensino médio, e no passado, o que acontecia? Você tinha que escolher uma profissão que você ia ter que trabalhar o resto da sua vida, né? Você fazia uma faculdade que era aquela única. Hoje, você pode fazer vários cursos, inclusive no curso à distância, o EAD, né? E poder mudar. Olha, eu vou fazer automação, ou eu vou fazer TI, e aí eu não consigo, é algo que eu não assimilo, eu não consigo, eu posso mudar. Então, a realidade de tudo isso é estar atento em o cuidado que eu tenho, né? Então, é necessário eu acreditar em onde eu posso chegar. Agora, aquelas coisas que eu faço em excesso, colocando em risco, então não é autoconfiança, é abuso daquilo que eu sei, né? A pessoa vai estar atento hoje. Nós vemos muitas pessoas jovens, né? E até adultos já. Eu, por exemplo, já fui numa idade já um pouco mais avançada que eu fui andar de moto. Eu sabia andar de moto? Não. Eu fui aprender. Mas fui tentar antes? Não. Quais são as regras? Então, a minha autoconfiança está baseada naquilo que eu aprendi de leis, de regras, para eu poder lidar com as minhas circunstâncias. Aí a gente olha algumas pessoas fazendo loucuras na estrada, né? E aí o que eu vejo? Aquela pessoa, ela está com excesso de confiança, está colocando ela em risco e aquele que está vindo em volta. Então isso não é sábio. Então tem uma consequência, porque a lei vai punir em algum momento, e além disso, eu também posso perder a minha vida em relação a todas as circunstâncias. Então não é autoconfiança, é um excesso e abuso daquilo que é limite. Então eu preciso estar dentro daquilo que é aquela normalidade, né? Eu preciso saber até onde eu posso ir, até onde eu tenho condições, e até onde eu sinto. Para isso eu tenho que me conhecer, para isso eu tenho que estar aprendendo a cada dia, eu tenho que saber o que está à minha volta. Então, num relacionamento, quando um jovem entra num relacionamento, muitas vezes ele está despreparado porque ele está olhando só o mundo dele, só aquilo que ele quer para si e o que o outro quer, né? Quando eu convido uma outra pessoa para fazer parte da minha história, então o que eu confio? Olha, nós vamos caminhar junto. Então o que eu conheço dessa outra pessoa e como eu posso lidar com ela? E aí entra a questão de relacionamento de casal, né? O namoro, todo aquele cuidado que a gente vai observando, tá? Então entra também na questão da autoconfiança, o autocuidado, a autoaceitação, né? Como é que eu me vejo, né? E aí o que eu vou ver em relação a isso daí? Muito bom. Bom, são 10 horas e 29 minutos em Brasília, 10 e 29 na nossa capital. Para você que quiser mandar a tua perguntinha, 11 9 30 03 0316. Doutor Ignaldo, a gente dentro da busca, né, vamos dizer assim, do equilíbrio e tal, às vezes, como essa querida irmã, ela mandou aí, ela percebe, né, de uma forma bem clara, né, que o esposo tem ali uma dificuldade, alguma coisa que ela identifica nele, um transtorno psicológico. E aí o pedido dela de socorro é exatamente assim: como que eu faço, né? O senhor já orientou e tal, como que eu faço para poder, né, aceitar a decisão dele de não, né, de ele não buscar ajuda e tal. E o senhor já deu a resposta para ela, já deixou isso bem claro. Mas assim, tudo tem um início, né? E às vezes a gente, e hoje assim, hoje a gente vive um tempo, né, onde segundo os DSMs aí, então a cada dia tem mais transtorno, né? A cada dia eles estão conseguindo, na verdade, desmembrar transtornos, né? Porque acho que são muitos sintomas, e aí eles vão estudando, vão pesquisando, vão estudando, vão convivendo e tal, e aí muitos transtornos estão começando a ser desmembrados e tal, porque começa a virar casos específicos. Mas assim, a preocupação ou a pergunta seria, né? Também eu tenho como
não deixar que de repente algum tipo de transtorno venha sobre a vida de um terceiro, ou a vida de alguém que eu convivo, ou de alguém que está sob a minha tutela, né? Eu tenho como redobrar a minha guarda, né? Ou a minha atenção para que tais transtornos não avancem na vida de alguém. Eu consigo fazer isso, doutor Aguinaldo? Ou não, eu sempre tenho que estar mesmo, conforme o senhor falou, ali mais de olho em mim mesmo e tal, do que em alguém que conviva comigo? A vida é uma arte, pastor. Olha que maravilha. Viver é uma arte. E durante a nossa vivência, nós vamos aprendendo, vamos sendo formados, né, desde o momento da infância, e em cada contexto nós temos uma vivência diferente. Nós vamos observar, podemos estar juntos no mesmo local, os ângulos em que nós temos divisão do olhar do mundo, em volta do mundo, à nossa volta, né? Ele pode ser diferente. Então, quando você observa essas questões, então nos faz pensar o que eu estou vivenciando. Quando o pastor fala sobre existem vários transtornos, os transtornos eles só vão sendo identificados, mapeados, vão sendo criados, trabalhados a cada um, à medida que você vai olhando a pessoa, que você vai vendo aquelas características se repetindo, né? Então temos as questões das fobias e tudo, então a gente vai trabalhar isso. Então tem pessoas que, na brincadeira, por exemplo, nós começamos hoje falando sobre chuva, né? Estavam chovendo bastante por aqui. Quantas pessoas que gostam de ver aqueles relâmpagos, gostam de ver aquele riscar no céu, né? E quantos que têm um medo tremendo, quando vê escurecer, começa a passar mal, começa a vivenciar. E aí o que a gente vai perguntando? Na sua história, como que foi? O que se passou durante a sua história? E aí, quando a gente vai conversando, a gente vai observando muitas coisas acontecendo, que aconteceram na história daquela vida. Há pouco tempo atrás, numa reportagem, né, mostrou um jovem que se tornou como um herói para uma família, que numa enchente ele conseguiu se arriscar ali na porta daquele ônibus e tirar aquela senhora com as filhas dela e as coisas delas de dentro do carro, e foi aquele tempo que ele tirou, que elas puxaram ele para dentro do ônibus, que o carro foi levado logo em seguida pela enxurrada. E aí, quando traz toda aquela resposta, a gente vê que o ser humano em si, ele tem as suas reações. E a reação daquele jovem foi que ele fez aquilo que ele sentiu no seu coração. Ele falou, eu posso fazer. Ele teve autoconfiança, ele pensou, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha condições foi muito bom ver aquela reportagem, que você observa assim, aquele jovem, ele trouxe uma oportunidade para aquela família que não sabia o que fazer naquele momento. Mas quantos que tinham ali dentro também e que ajudaram aquele jovem que, a partir do movimento dele, a partir dele fazer aquele investimento de cuidado com o outro, ele conseguiu, os outros foram ajudando ali a ele que estavam ali atrás como suporte. Mas ele teve a iniciativa. Então, eu não tenho como ficar ou diagnosticando ou falar do que o outro tem, mas aquilo que está sendo repetitivo e a pessoa não está se percebendo, eu posso ajudá-la muitas vezes falando sobre como que eu me sinto diante daquela circunstância, de uma forma criativa, que ela possa então começar a pensar sobre aquilo que está acontecendo. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que saber o que eu estou sentindo, né? Então eu estou olhando o outro, uma forma de falar, muitas vezes a pessoa fala num sentido áspero, ou dizer assim, vou usar essa palavra, né? A pessoa, do jeito dela falar, ela é áspera, e muitas vezes eu não consigo lidar com essa circunstância, porque é o jeito daquela pessoa falar. Ok, o que eu preciso então estar atento? É poder pontuar para aquela pessoa que a forma que ela fala às vezes me incomoda, né? Interessante essa forma que você falou, eu acho que assim, me machucou, ou o que eu fiz, e aquela pessoa ainda pode virar para você e falar assim, eu sou assim mesmo. Ok, então eu vou aprender a lidar com ela da forma dela.
E aí eu vou aprender a lidar o seguinte: se eu falar não para aquela pessoa, eu não tenho que ficar justificando. Eu tenho que saber qual é o meu sentimento também. Eu não tenho que brigar com ela, mas eu tenho que amá-la, tenho que orientar e falar da seguinte forma: olha, se eu não consigo falar que o que ela falou ou a forma dela falar é agressivo para mim, eu preciso então conseguir uma outra forma, e a melhor forma de eu lidar com ela sem me sentir culpado. Quando eu começo a trazer a culpa, olha só a diferença. Eu já estou me desvalorizando ou me desmerecendo. Eu preciso estar atento. Quem me ama, né, além de Deus, é claro que essa é uma emissora missionária, eu também tenho que me amar, tenho que me conhecer. Eu tenho que respeitar o outro, estar tranquilo comigo mesmo. Então, num relacionamento desse, como o pastor falou, às vezes eu fico na insistência de querer mostrar que o outro está realmente com um transtorno, porque isso está me machucando, está me afetando, eu não estou sabendo lidar. Então, aprende a lidar. Qual a forma de aprender a lidar? É buscando você mesmo ajuda para você. O próximo passo vai ser levar o outro para essa ajuda. Quando a gente trabalha, pastor, com encontro com terapia de casais, com terapia de casais, o que a gente faz é ouvir. E muitas vezes a gente observa que não há comunicação, né? Um e o outro estão falando, mas eles não conseguem se entender. E o que a gente observa não é só a fala, é a reação. Como que um olha, como que ele é olhado, como é que ele se percebe. Então essas são as dificuldades. E os transtornos vão surgir. Nós vimos aqui nos programas passados uma ouvinte que ela falou o seguinte, que julgaram, né, o filho dela achando que ele teria TDAH ou TEA pela forma dele ser. E aquilo deixou ela deixou ela constrangida. Ela falou: não, meu filho é normal, meu filho é aquela pessoa, a gente vê ele ativo e tudo. E muitas vezes o que acontece é isso: nós sofremos com aquilo que o outro diz e não conseguimos, nós somos reativos e não conseguimos parar para pensar. E quando eu começo a observar na autoconfiança, quando eu começo a me olhar, eu começo a perguntar o seguinte: por que a fala do outro está me afetando? Por que quando o outro fala alguma coisa, eu me sinto diminuído, desvalorizado? Será que eu não tenho condições de fazer mesmo? Ou eu não tentei? E eu só vou saber porque se o outro falar para mim que eu não tenho condições de fazer e não sei fazer, e eu tentei e realmente não consegui, eu vou ser sincero: eu tentei, mas isso aí eu não consegui não. Se você quiser me ensinar, você me ensina, senão vai ficar desse jeito mesmo, né? Aí eu estou tranquilo em relação a isso. Mas muitas vezes a gente começa a ficar se punindo. Aí a gente não quer falar dos sonhos, não quer aceitar desafios, né? E o mercado de trabalho busca aqueles que aceitam desafios. Olha só que coisa interessante, né? Eu conversando com um jovem, para eu poder continuar aqui, conversando com um jovem esses dias, ele falou que ele trabalha com pintura naquela cadeirinha de balanço. E eu brinquei com ele e falei: você gosta de adrenalina, de viver de uma forma bem radical. E ele falou: né? Olha que coisa tranquila, ele gosta de ver lá, de estar ali em cima trabalhando, não pelo que os outros falam, mas ele gosta de estar lá de cima fazendo aquele trabalho. Eu não conversei muito mais com ele, mas achei interessante. E ele foi bem claro: gosto. Não falou de medo, não falou de preocupação, ele só falou o seguinte: eu gosto de trabalhar ali. Muito bom. Doutor, o senhor estava falando ainda há pouco, o senhor falou sobre pessoas, né? E até citou o exemplo acho que de chuva, né? Já tivemos hoje, inclusive, uma participação aqui bem interessante, ou duas participações, né? De duas irmãs, né? Que elas estão aqui com a gente todos os dias. E uma mora em Dois Unidos, em Recife, e a outra mora em Olinda, né, pelo que a gente recebe delas aqui todos os dias. E são bem participativas, todos os dias elas estão aqui com a gente. Aí a fala, o senhor falando, eu lembrei aqui, a fala da primeira, né, que é a Cristiana, né, que está lá em Olinda. Ela falou: pastor Welber, deu uma chuva aqui, mas uma chuva, o negócio foi horroroso e tal, achei até que Jesus estava voltando para ir buscar o povo.
Aí já a outra irmã dela, eu não sei se a intensidade, né? Claro que eu não vou aqui, não sei qual a intensidade da chuva que foi lá em 2 Unidos, mas lá em 2 Unidos a irmã dela falou: pastor, deu uma chuva aqui, mas olha, Deus é bom, não sei o que, nananã, e assim, pra ela tranquilo, né? Uma chuva pra um de um jeito, ela enxergou de um jeito, e pra outra de outro jeito. Aí, por que eu tô fazendo questão de trazer aqui? Porque são 2 irmãs, né? Então assim, a gente não sabe como que as 2 enxergam, né? De repente um momento de tensão e tal, né? Uma sabe levar e a outra de repente presta mais atenção nos detalhes, né? Uma sabe levar mais na boa, né? Isso que eu quero dizer, e a outra presta atenção mais nos detalhes, né? E ainda no tocante a esse tipo de comportamento, por exemplo, a minha filha, ela tá grávida, né? E ela tá com 38 semanas. Então, qualquer momento a bebezinha tá aparecendo aí. E ela é uma pessoa muito tranquila, muito, né? Inclusive na quarta-feira, deixa eu ver, não, foi na terça-feira aqui, nós tivemos umas visitas aqui em casa e tal, e vieram vários amigos e tal, né? Chegaram todos de uma vez e tal, e aí todo mundo conversando com ela, e todo mundo vira para ela e fala: meu Deus do céu, a Larissa é muito tranquila, né? Muito, muito plena, muito tranquila, não se abala e tal. Aí depois que o povo foi embora e tal, ela falou: gente, assim, na boa, eu por mim eu teria esse bebê, se tiver uma água quente e uma bacia bem grande aqui para me ficar de boa, eu ficaria de boa. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu falei, minha filha, verdadeiramente o sangue de índio tá correndo nessa veia mesmo aí, porque assim, o meu povo lá no Pará é assim, é um povo que gosta mesmo de aventura e é muito tranquilo no tocante a isso e tal. E aí a pergunta que eu queria fazer para o senhor, no caso, isso tem a ver com a personalidade mesmo da pessoa ou não? Achei interessante quando o pastor falou assim do sangue de índia aí, né? Uhum. É a forma que ela vivencia a história dela, a sua história, né? O como que é e o que é, com certeza ela já pesquisou, já trabalhou, já viu isso dali, né? E é algo assim que vem dela também, não ter o medo. Ou seja, em outras palavras que a gente diz assim, curtir a gravidez a cada momento. E quando chegar o momento, vai ser um momento que ela está aguardando com alegria, com felicidade. É aquele momento que vai vivenciar a chegada da sua netinha, né? Uhum. Então, assim, enquanto a gente fica muito preocupado com aquela correria, né? Uhum. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E ela está vivenciando a vida ali. Mostra claramente a autoaceitação, né? O autocuidado, que é algo que ela tem como confiança dentro dela mesma. Olha que maravilha, né? Confiança, ter confiança não significa que você é arrogante, uhum, ou egoísta, mas é você estar confiando naquilo que tudo que ela precisa naquele momento, ela tem presente, né? Veio para casa do papai, veio a família toda, está todo mundo aí, ela está compartilhando, olha que maravilha, né? Compartilhando com o futuro vovô aí, ó, né? De direito e de fato, quando a bebê chegar, né? Uhum. A história. E olha que maravilha poder vivenciar isso. E para outras pessoas é muito sofrido. Para outras pessoas vem a história de vida. Olha que no caráter, no cuidado dela, e aí não é fazendo elogio aqui, né? Não fica inflado aí, pastor Elber, mas o quanto como família, né? O pastor, a sua esposa cuidou dela e passou essa confiança para ela. Isso faz parte da história dela. Tanto é que ela está aí junto com vocês, está vindo para poder compartilhar desse momento, né? E com certeza a sua esposa ia ficar preocupada se ela ficasse lá para ter a criança, ela não, vou lá para ajudar. E faz parte da nossa história. Então, assim, quais são os pontos fortes? Isso é um ponto forte dela. Temos pontos fortes e pontos fracos que precisamos lidar com eles no dia a dia. E a nossa confiança está nisso daí. Então é quando eu conheço, me aceito, me cuido, olha só, autoaceitação, autocuidado, já tenho a ideia do que pode fazer, o que vier diferente, eu vou precisar passar, eu vou ter gente que vai estar ali comigo. Então já não há aquele momento, eu quero fazer sozinho, eu vou fazer sozinho, eu sei fazer, não. Se for isso daqui, eu vou vivenciar esse momento. E isso é muito bom.
Isso é o autocuidado. Doutor Aguinaldo, o senhor falando aí exatamente, né, sobre autoconfiança e tal, e agora o senhor falando aí que a Larissa, ela, do convívio, ela aprendeu e tal. O senhor acha que tem transtornos que as pessoas adquirem? Aliás, o senhor já acho que já até falou isso aqui, mas assim, eu queria que o senhor trocasse isso em miúdos, como dizia minha vovozinha. Existem transtornos que são aprendidos, né? Tipo, eu convivo com alguém, né? E aí a pessoa começa a ter, sabe, quase igual o cacoete, né? Não tem os cacoete lá que o pessoal, né? Que pessoas aprendem cacoete, né? Então, que a gente já até conversou sobre isso aqui. Tem transtornos também que são aprendidos, de repente alguém tem e aí eu convivo com aquela pessoa e também passo a imitá-lo, a copiá-lo. Eu sei que de criança, né? Criança faz muito isso, né? Mas assim, vamos tratar de adultos aqui, né? Pode existir essa possibilidade ou não? Eu não vou dizer diretamente transtorno, pastor, né? Porque igual a gente viu falando das neurodivergências, né? Que sobre transtorno, e a Van Gomes nos mostrou muito bem, foi muito bom ela vivenciando isso, e mostrou que, por exemplo, aquele transtorno igual do TEA, vamos dizer que 20% ou menos do que isso pode acontecer da questão do momento, né, no parto, ou que seria adquirido, mas mais de 80% no caso lá da neurodivergência genética. Agora, as fobias, os medos, isso, igual o cacoete, como o pastor falou ali, é algo aprendido, né? Que vai se passando de uma geração para outra, vamos dizer assim. Se você tem aquele medo e da onde você aprendeu, da onde você veio, qual a situação que você vivenciou, e isso tem trazido. E aí, só em pensar nisso, você já começa a ter uma síndrome, um pânico, um medo de vivenciar aquilo ali. Então, algumas coisas podem acontecer assim. E aí foi aprendido. Foi o que veio de lá, da história, né? Por exemplo, você ouve uma pessoa sempre falando que algo é ruim, se você nunca experimentou, uma criança que vai vivenciando isso, na história da vida dela aquilo é ruim, né? Nunca experimentou. E se ela tiver que experimentar, né? A gente fala de fobias. A pessoa tem pessoas que naturalmente criam a fobia ou a claustrofobia de lugares fechados. Mas o que ela vivenciou na história? Pode ser desconstruído, pode ser trabalhado, amenizado através de uma terapia? Pode. E aí ela vai ter aquele momento de entender e confiar que eu posso fazer aquilo, como que eu posso fazer. E aí nós vemos o TCC, que é o cognitivo comportamental, vai ajudando através de tarefa. Na psicologia mesmo, a gente vai trabalhando no setting terapêutico quais são os medos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que eu conheço de mim mesmo, que eu posso dizer assim, olha, eu sei lidar com isso. E às vezes surgem coisas na nossa história, de repente, por causa de um trauma que você vivenciou e você não consegue lembrar. E aquele medo foi criado, aquela angústia surgiu ali e você precisa trabalhar esse momento. Então, tem isso também, pastor. A gente precisa só estar atento de o que é ali. Se é algo que vem genético, né? E aí não tem como eu modificar, nós aprendemos bem isso, vai estar ali no meu DNA, ou é algo que eu fui aprendendo, que fui vivenciando em relação a isso. Então nós temos pessoas que têm traumas porque vivenciaram violência. E tem pessoas que são violentos porque na história da vida dele, a família ele tinha que, eu fico observando quando alguém fala para mim que eu tenho que matar um leão a cada dia, para que eu vou matar o bichinho? Eu preciso estar atento assim, o que ele quer dizer esse matar um leão a cada dia? Por que ele está dizendo isso? Por causa do trabalho, das angústias? O que tem sofrido, né, nesse momento? Então eu preciso estar atento. Então quando a gente vai trabalhando isso na nossa história, né, o autocuidado, ele vai trazer para mim uma qualidade de vida melhor, né? Então vem a minha autoestima. Para eu entender a minha autoestima, eu tenho que estar atento ao quanto que eu conheço de mim mesmo, né? E como eu lido com o que o outro traz para mim, né? Como eu estabeleço cuidados na minha vida
para eu poder lidar com tudo isso. Então, nas minhas emoções, né? Como é que eu lido com as minhas emoções? E o que são emoções para mim? Talvez eu fique repetindo alguma coisa que eu mesmo não esteja percebendo. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu tenho lidado com o meu bem-estar físico? Né? A gente fica se alimentando mal, correndo a vida toda, aí depois tem que pagar alto para poder dar conta de tudo isso, e não lembramos que quando eu estou fazendo exercício, e eu gosto de fazer esse exercício, a minha mente está trazendo aquele momento de alívio das pressões. As minhas emoções estão sendo cuidadas ali, né? Quando eu lido com as pessoas que estão ao meu lado, né, muitas vezes eu fico atrás de pessoas que só me ferem. E aí, como é que eu vou lidar com isso daí? Aí eu vou viver angustiado, entristecido, né? Se a pessoa está ali e me fere, eu vou estar pronto para ajudá-la, mas também eu tenho que me cuidar. Eu não preciso ficar ouvindo ofensas daquele que não me conhece. Olha que maravilha, né? E às vezes a gente fica ali, né? Por que tem o estresse no trabalho muitas vezes? A pessoa está ali e hoje, agora, né? O que a lei traz? O que acontecia, o pastor vai perceber isso também, no passado, né? A pessoa era humilhada no serviço, hoje vai colocar ali como assédio moral, assédio psicológico, né? Porque muitas pessoas, olha como que isso é novo, né? Hoje é colocado sobre isso, como isso, e quantas coisas que preciso estar atento, mas só veio trazer isso porque no passado acontecia. Quantas pessoas tiveram distúrbios emocionais por causa do jeito que foi tratada no trabalho, né? Então eu preciso estar cuidando disso, e isso é valorizar a si mesmo. É claro que você precisa de trabalhar, você precisa de crescer, você vai investir. Então mude, então trabalhe, invista, conheça você mesmo. Muito bem, 10 horas e 53 minutos em Brasília. Doutor Aguinaldo, eu estava aqui lembrando, né, de uma coisa bem engraçada que tem na minha família, na minha parentela mesmo, né? A minha avó, por parte de mãe, ela tinha fobia a sapo, né? Ela tinha medo até uma foto que você mostrasse de um sapo, uma rã ou coisa parecida, ela já ficava toda agoniada, né? Ai, meu Deus, e tal. E aí o interessante, minha mãe também é do mesmo jeito, né? Eu vejo até assim uma intensidade menor um cadinho do que minha avó, porque minha avó era extremamente. Minha avó, ela enfrentava uma onça, meu irmão. Pensa numa velhinha macho. E ela não tinha medo de nada. Tinha que dar conta, né? Cobra, cobra, tudo ela enfrentava. Mas se você botasse um pequeno sapinho assim, um micro sapo na frente dela, e pronto, acabou a mulher. E a minha mãe é do mesmo jeito, né? Eu tenho uma tia do mesmo jeito, irmã da minha mãe, né? Então assim, todas aprenderam, né? Eu acredito que aprenderam essa fobia, né? Porque assim, eu não como criança, né? Nunca perguntei para minha avó, ou se perguntei, talvez ela não soube me responder, né? Por que desta fobia a sapo? O que aconteceu, né? Para ela ter tanto medo de sapo, né? Eles moravam numa cidade lá em Bragança, e nessa época tinha muito sapo nessa região e tal, mas eu acho que essa fobia da minha avó era até antes disso, antes dela vir para Bragança. Mas vamos lá, eu vou citar aqui Bragança do Pará, né? Inclusive tinha até um lugar lá que o pessoal chamava, tinha tanto sapo que até um lugar lá que o pessoal chamava de Vila Sapo. Não sei quem tá em Bragança, se tiver alguém em Bragança ouvindo a gente aí, né? Ou se alguém lá perto, né? Que eu sei que tem uma galera que tá lá perto de Bragança do Pará. Não sei se ainda existe a tal da Vila Sapo, né? Então assim, e o que eu achava interessante é porque assim, nessa vila nessa cidade tinha algumas praias ali ao redor, né? Praias de pescadores e tal, né? E bem rústicas, que você só iria de barco e tal.
E ela, inclusive, ela já foi até, acho que alguns tios meus já foram mordidos de morcego, sabe aquele morcego vampiro que suga o sangue e tal, e assim, de boa, não tem medo, tranquilo, o morcego vinha da etapa, né, e tal, não tem problema nenhum. Mas o tal do sapo, todas elas, é muito engraçado isso, todas elas têm pavor disso, né? Então assim, de fato tem coisas que são aprendidas mesmo, né? Hoje não se conta muito, né? Ou não é que não se conta, a gente vai crescendo, os filhos crescem, aí a gente não conta mais as histórias, né? E é interessante, aí vai vir os netos pra gente contar ainda, mas é interessante você estar atento à sua história, aquilo que você vivenciou. Repare que quando o pastor fala, não é uma pessoa só, a família, de uma certa forma, um número maior, tem a mesma fobia. Sim. Ou muito provável foi aprendido de algo que foi vivenciado ali numa história. E aí, se começar a trabalhar qual é essa história, né, aí vai se conhecer quais são os medos que foram surgidos, criados ali, e a gente vai lidando com isso. Muitas vezes esses medos podem nos atrapalhar em algumas coisas no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então eu preciso estar atento disso, em quem sou eu, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, para que eu não dependa de que o outro, né, tenha que resolver fazer as coisas para mim, né? Então assim, tem algumas coisas que eu tenho medo, aí eu preciso saber por que eu tenho medo, como que eu vou fazer para me cuidar. E os outros, o que eu posso fazer? Quando eu não posso dar conta de algo, eu vou pedir ajuda. Então, muitas vezes eu fico segurando, não quero falar, mas é porque o outro vai rir. Não, eu tenho medo e eu prefiro não mexer com essa parte aí. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que gostam, né, já de altura e quer obrigar o outro a fazer aquilo que ele está fazendo. Então, só estar atento para poder, eu tenho o meu medo, você tem o seu, eu respeito o seu e você respeita o meu, e a gente vai lidar também junto, o que a gente vai fazer na história aí. Agora... E isso também nos ajuda a viver de forma mais leve. Isso é dentro de casa, é com a família, aprendendo a lidar com a sua história, escrevendo a sua história, né? Os desafios da vida, quando eu não consigo olhar para mim e me valorizar, eu vou deixar que os outros decidam para mim, né? E quando o outro decide, ele vai decidir conforme a característica dele, conforme aquilo que ele quer e ele gosta. Agora, se eu não estou em condições para poder lidar, preciso falar. E muitas vezes, pastor Elber, a gente encontra pessoas que não conseguem falar. Elas não, e aí é essa questão que nós trouxemos aqui, a autoconfiança, o autoconhecimento, e poder dizer para o outro, olha, eu prefiro então parar por aqui, para mim não dá. Eu não vou fazer. Se você vai fazer, vai ser você sozinho. Eu preciso estar atento. E na vida a dois, na vida em família, os nossos filhos, então a gente está atento porque você vai transmitir isso ao outro, né? O seu filho vai para a escola. Ele é diferente de todo mundo. Ainda bem. Todos são diferentes. Ele vai fazer amizade. Pode acontecer de alguma questão alguém mexer com ele. E aí, quantos crianças, quantos jovens acabam se perdendo quando se toca na família, fala da família dele, ele fica com vergonha. Então ele precisa conhecer, olha, essa é a minha família, eu a amo, eu estou ali, né? Minha mãe está aqui, quem é meu pai, ou então estar atento, viver aquele momento da sua história. E crescer sabendo isso. Para depois não falar, isso aconteceu comigo, eu abandonei isso ou aquilo por causa de fulano ou beltrano. Eu fiz essa escolha, né? Então, se quando eu sei e eu me conheço e vou ajudando o outro no seu estágio de vida, no seu crescimento, vai criando autoconfiança, vai criando aquele cuidado dele poder falar, olha, eu posso fazer isso aí, ou não, isso aqui não deu para mim não. E tem que ficar muito tranquilo para ele em relação a isso, para ele não ficar falando, por que o outro faz e eu não faço? E repare bem que as maiores dificuldades é quando o jovem sofre o desafio do outro e ele não quer deixar para trás. E ele quer ir igual. E ele acaba se machucando. Muito bem. E aí, pensando nisso, doutor Aguinaldo, né, exatamente nessa questão de estar
passando, sabendo disso agora, né? Talvez alguns dos ouvintes estão aí que são mães, são pais, são avós e tal, né? E que às vezes expressam, vamos dizer assim, as suas fobias, né? Na hora no momento ali que aconteceu, elas expressam e tal. Como que a pessoa deve reagir agora, né? Eu não quero passar isso pro meu filho, eu não quero passar isso para essa pessoa que convive comigo e tal. Você acha que é legal também ela como é que eu posso dizer, tentar se limitar a, de repente, quando acontecer, ela virar do avesso ali para tentar, né, segurar essa onda e tal? O que você acha disso? Não vai conseguir. Somos geralmente, pastor, a não ser que eu saiba, eu tenho um autoconhecimento dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, aí eu aprendo a controlá-los. Agora, fora isso, quando acontece, a reação é imediata, não tem jeito, né? Por isso que muitas vezes a pessoa, que está do lado ali, não esperava, ele dá um sorriso, ele brinca, e a pessoa se sente mal. Aí depois por isso que a gente vai buscando respeitar e falar, me desculpa, aconteceu isso, eu não esperava essa reação, mas, né, o cuidado que a gente tem que ter. É aquele medo que a pessoa aprende, falar, eu não consigo falar no meio de muita gente. Tem pessoas que realmente não vão conseguir, mas se precisar de fazer, ela vai ter que aprender a lidar com essa circunstância, falar na frente de público, igual nós já falamos algumas vezes, a questão de falar com o microfone na mão, conversar, e a gente sempre está preocupado com o que o outro vai pensar da gente. Então a realidade é buscar conhecer a si mesmo, buscar se cuidar, buscar, a gente já falou, a gente ouve aí sobre a questão de relacionamentos tóxicos, então o autocuidado social é você saber com quem você vai lidar. É claro que nós temos pessoas com características diferentes, mas se eu estou próximo de pessoas que só menosprezam, só me desvalorizam, é um lugar que eu não tenho que ficar, a não ser que é aquela questão, né? Eu sou masoquista, eu quero que a pessoa fique me maltratando. Então eu vou aprender a me maltratar? Não. Peraí, qual é o valor que eu tenho? Eu sei o que eu consigo fazer bem, vou fazer. Se o outro não faz e quer aprender, estou pronto para ajudar. Agora, se ele não quer me ouvir, vai ser o problema dele, na vida dele. Mas quais as consequências que ele vai colher são deles, né? E eu também, as minhas escolhas fazem isso. Então, quando eu trabalho isso na minha história, aí eu vou fazer uma dieta porque os outros estão falando que eu preciso fazer. Tá, eu estou indo buscar um médico, estou indo buscar fazer meus exames. Aí eu fiz os exames, o médico falou, você está acima do peso, você precisa evitar algumas coisas. Então eu sei que eu preciso me cuidar. Agora, se eu vou fazer porque eu quero ficar parecido com o outro, aí o padrão está errado, né? É um padrão que pode ser muito pesado para mim e eu não consiga dar conta. E aí, se eu não conseguir dar conta, porque eu estou indo pelo padrão do outro, eu vou sofrer. E aí a minha história vai ficar limitada àquilo ali. Então eu preciso estar atento eu gosto de um futebol, então vou jogar com quem eu gosto, vou estar junto ali, vamos caminhar, vamos correr, vamos jogar um jogo de tabuleiro, bater um papo, vamos estar juntos, cuidando também do bem-estar espiritual, físico, emocional, aquele bate-papo, aquela conversa que você vai parar ali para conversar, não é sobre trabalho, mas um rir com o outro, ter alegria de vivenciar, aprendizado, tudo isso eu preciso estar atento no que eu estou me colocando. E o que é bom e o que é ruim, eu sei para mim. Se eu não estou percebendo isso, eu preciso de ajuda. Se algo está me trazendo sofrimento, pastor Elber, eu preciso de ajuda. Eu preciso falar desse sofrimento. E eu preciso de ser cuidado. Esse é o mais importante para a vida da gente. Muito bem. Tem uma pessoa que mandou aqui pra gente uma perguntinha agora. Ela falou assim: bom dia, pastor Welber e pastor Aguinaldo. Tenho pavor de cobra, sapos e pererecas. E quando meu esposo pega o sapo, né, ou a perereca, enfim, ela falou assim, e tenta e vem para o meu lado, meu coração acelera. Eles fazendo essas brincadeiras, né? Eu não sei se é medo ou pavor. Qual a diferença? Ela está perguntando.
A diferença vai estar ali. Tem pessoas que, por exemplo, têm o medo, mas vão enfrentar. E a pessoa que tem o pavor, ela vai ficar paralisada e ela pode até desmaiar. Não tem como, você vai perceber de imediato. E aí, assim, tem pessoas que paralisam se você pega, por exemplo, um rato de brinquedo. E ela olha ali, ela paralisa, ela tem um pavor ali, um pânico daquele animal ali, mesmo a representação, né? Então eu preciso estar atento em relação a isso. Se eu for ter que lidar com essas circunstâncias, eu vou procurar uma forma de tratar para poder minimizar o que vai ficar ali em mim, mas eu tenho que minimizar para poder lidar com essas circunstâncias. Então é aquela brincadeira, a pessoa pega e mostra ali e joga. Tem pessoas que têm pavor de barata e outros não, né? E aí fala, mas ainda mais quando você está andando no calor, que aquele bicho vem voando ali, né? Eu sei que a gente fala assim, é o cheiro dela, mas tem pessoas que têm pavor mesmo. E aí eu tenho que lidar com os meus medos, eu já conheço, sei. Então, para eu viver bem, o que acontece? Com certeza ela vai morar onde não tem nada disso. Só se acontecer de precisar de ir a algum lugar que ela vai ter que ver. Pode reparar que a pessoa que tem pavor, nem num zoológico, que tenha esses bichos, ela não vai aparecer perto. E prefere estar distante. E tudo isso pode ser trabalhado. Você está bem com você mesmo, desde que você esteja se sentindo seguro. Pode-se trabalhar tudo isso também, tem um pavor. E é interessante, né? Agora, o que a gente pode fazer também é pedir para o outro que goste de brincar com isso, né? Que quando a gente fica gritando, medo e tudo, aí o outro parece que acha engraçado e não percebe, né? É dizer para o outro sobre, olha, eu não consigo sentir bem, isso me desregula completamente, eu passo mal, então se puder, me livra disso daí. E aí ele vai saber, olha, minha esposa não consegue, então vou pegar isso aqui, vou dar um sumiço nisso aqui sem ela ver. E a gente vai cuidando um do outro. Ela tá dizendo assim, eu não chego ao ponto de desmaiar, não. Mas fica muito assustada. Ela falou que ela mora na roça, né? Então. Aí vai ter que aprender a lidar. Você vê, ela não desmaia, ela tem medo. Tem um certo medo tão grande que ela fala que é um pavor. O coração dispara, mas ela consegue lidar e trabalhar isso daí, né? A gente só aprende a se defender e cuidar. Se for uma rã, a melhor coisa que tem é pegar, fazer tratar bem ali e tal e comer, né? Que alguns fazem. O difícil é quem não conhece. Para quem mora sem conhece, vai saber a diferença. Eu não sei. De rã para o sapo, né? Tudo sapo. Minha mãe e minha avó, eu tenho um irmão que come rã, né? Ele gosta demais e tal. Eu sei que eu já comi quando menor, mas eu não lembro como que é. Eu também eu comi quando criança também. Eu lembro que tinha um gosto muito acentuado de frango mesmo, né? De galinha, um gosto bem acentuado mesmo, né? E tal. Hoje não sei se eu daria conta. Mas esse meu irmão, ele come, e minha mãe tinha exatamente isso. Quando ele saía, né? Que é quando começava a chover, época de muita chuva lá na minha cidade, e aí eles iam, né? Pra poder caçar e tal, sair pra caçar rã, né? E claro, depois quando você vê de perto mesmo ali, né, um e o outro, né, você consegue identificar, mas mas para minha mãe ela dizia, né, tudo é sapo, eles não sabem o que é que eles estão fazendo, ele pega aquele cururuzão lá e estão querendo preparar para comer e tal, mas tem uma diferença mesmo. A rã, inclusive, ela é até mais bonita, né, ela é mais delicadinha, assim, é mais bonita, ela é mais afiladinha, sabe, o sapo, o cururuzão, ele é todo esquisitão, mas a rã é mais afiladinha mesmo, então assim, não dá para encarar mesmo, né. Mas meu pastor, bom, já são 11h09, meu Deus, o tempo passou aqui. Pastor, tem outra pergunta aí? Não, tem não. Antes do pastor falar, só falando ainda sobre autovalorização, sim. Uma coisa interessante a gente ler nos artigos e observando as pessoas também, né, para poder confirmar, e a gente vai observando isso aí, a pessoa que se autovaloriza, ela facilmente consegue ver as qualidades nas outras pessoas. Porque ela valoriza algo nas outras pessoas. E geralmente é aquilo que ela valoriza em si mesma. Olha que interessante, ela consegue ver algo de bom no outro. E ela valoriza as qualidades daquela pessoa que tem. Então, por mais que tenha alguém, e às vezes você vai encontrar pessoas que vão falar assim, mas não sei como que fulano consegue viver bem com o outro lá, que é tão áspero, tão duro. E ela vê qualidades ali, e são pessoas diferentes, mas que veem qualidades ali de coisas boas, importantes, ela valoriza o outro. Então, para você conhecer o outro e perceber que ele é digno
de amor, de cuidado, você conhece a si mesmo. Já é diferente aquela pessoa que ela sempre está se achando inferior, foi na história dela, ela foi diminuída, ela foi colocada como inferior e ela tem uma baixa autoestima, como nós já falamos, ela não consegue viver bem. E quando eu falo viver bem, conseguir avançar na história dela. E aí você vai conversar com a pessoa sempre vai cair naquele mesmo ciclo. Tudo que eu começo eu não consigo, eu não sei fazer bem, eu não consigo. E ela está sempre numa autodepreciação. E aí a gente para perguntar, você já percebeu como que você se desvaloriza? Então, muitas vezes ela não quer sair daquele lugar. A gente chama de zona de conforto, né? Ela está ali, está bem. Ela aprendeu a ser ali assim. E não quer ousar a ter coisas novas, a aprender coisas novas. Então é avaliar os seus medos, avaliar como que você... Isso foi aprendido como? Qual foi o momento? E aí começar a buscar a mudanças, né? Parar de ficar pensando só coisa ruim de você mesmo. É saber, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Né? Tem muitas coisas que eu não sei, eu vou aprender. Eu vou tentar. Tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sei como que faz, vou pedir ajuda e vou tentar aprender. Mas ser sincero com você e falar, olha, isso aqui eu até aprendi, mas não quero fazer mais não. Não há problema nenhum, é a sua história. Mas tem coisas que você vai aprender porque vai servir para a sua vida inteira. E você vai lidar com isso. Então, já tive contato com pessoas, e termina aqui, pastor, que a pessoa trabalhava na área de construção e tudo, e o hobby dessa pessoa era fotografia. E eu achei tão interessante que essa pessoa montou a empresa dela e tudo, ela tem a equipe dela e ela ganha dinheiro também com o hobby, que é a fotografia. Viaja, tirando fotos, ela aprendeu como fazer do hobby dela uma arte. Então ela consegue viver bem. Eu achei muito interessante quando eu conversei com essa pessoa, que eu estava conversando com ela e com o filho dela, que ela não estava aqui, ela falou, tal semana ou tal mês eu vou estar na Bahia fazendo uma sequência de fotos assim. E aí quando eu perguntei, como é que é essa sua história? E ela falou justamente isso, olha rapaz, fotografia não era a minha primeira profissão não. Eu tenho a minha empresa, eu tenho que vir aqui resolver algumas coisas aqui em Brasília, mas eu gosto disso, então eu trabalho com o meu hobby se tornou uma fonte de renda de uma forma leve que eu gosto de fazer. Não que eu não gosto da minha profissão, o que ele fazia da área dele, de construção e tudo, mas eu tenho equipes para fazer e quando eu quero me distrair mais, eu vou sair para o outro lado. E é interessante isso. O que você gosta de fazer, que você acha que não consegue fazer, mas você pode aprender. Busque aprender. E seja sincero com você mesmo. Olha, não vai dar, não é por aqui que eu vou, não. Vou gostar de fazer, mas não é encher de coisas para ocupar o seu tempo. É fazer algo que você possa se sentir bem e ser útil para você e os outros também, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo, chegou só mais não sei se é um comentário ou uma pergunta aqui, de uma pessoa, ela está dizendo assim, bom dia, graça e paz, pastores, que assunto interessante, eu tenho pavor de lagartas, acho bonitas, exuberantes, mas quando vejo bem de longe, fico toda arrepiada. Quando eu era adolescente, minha prima correu atrás de mim com uma lagarta na caixa de fósforo. E hoje ela tem pavor. Aí, viu como é que foi aprendido, né? Quando a gente fala lagarto, tem uma. Eu não sei se tem diferença, porque na minha época, pelo menos lá, tinha o que o pessoal chamava de. Olha que nome estranho, talvez você já tenha ouvido. Um tal de mandruvá. Mandruvá. O que é o mandruvá mesmo? Estou tentando lembrar aqui o que é. Minha mãe falava de uma lagarta de fogo. Tinha uma lagarta toda amarelinha que ela queimava na gente, esbarrava na gente, que queima. E eu fui queimado do negócio daquele. Então eu tinha medo, né? Então tinha que capinar em volta de bananeira. Tinha umas enormes verdes, aquilo lá me dava. Eu, assim, tinha medo de cair em mim. Sim. Então eu chegava, olhava tudo primeiro lá, ia limpando e sempre qualquer mexida que tinha, olhava as folhas. Mas a minha mãe, por exemplo, tinha pavor. Né? Daquelas que juntam na folha de couve, por exemplo, quando dá aqueles purgão e depois vai dando as lagartas ali. Então, quantas vezes eu via minha mãe arrancar aquilo lá e jogar, mas joga isso fora, põe isso para fora. E aí, de certa forma, a gente vai criando alguns medos aprendidos, né? E depois você vê que
Tem várias histórias disso daí, mas você vai aprendendo a lidar bem. Tem uma outra querida que mandou aqui uma história, né, da vida dela. Ela falando assim, ó, bom dia, eu tenho pavor de barata, rato, aranha, mas já enfrentei. Logo que mudei pra essa casa, a casa que ela tá hoje, né, ela falou assim, eu matei a paulada muito rato. Eu esperava na porta, punha fogo no forno e quando saía, pá, ia lá e matava. Aí ela falou, enfrento mesmo com medo. Barata já andou na minha cara, ela tá falando, meu Deus. Então, e não virou fobia, tá vendo? Então, ela é o medo normal, né? Assim, é o medo que o nosso cérebro, né, sempre tá ali nos startando para que a gente, nunca você vai enfrentar alguma coisa que tem um risco, tenha perigo, de boa. Sempre você tá com medo, ou seja, uma precaução, né? Agora não o excesso, né? E aí, interessante, pastor Elber, olha o quanto que a pessoa tem a autoconfiança de saber, eu tenho medo, não gosto, me causa uma certa sensação, mas eu enfrento. Eu sei que se não tiver quem possa fazer, eu vou fazer. Então ela se conhece. E o autocuidado também daquilo que é lógico, ela não vai largar, né, os riscos da vida dela, mas a história dela a cada dia. Então a vida da gente é formada disso daí. E aí eu preciso estar atento justamente, né, todas que nos circunam, a gente vai falando teoricamente, mas quando você vê na prática, a prática é do dia a dia, o viver bem, eu estar bem, é eu saber aquilo que eu posso fazer, saber ter o cuidado, e mesmo que eu tenha medo de algo, mas eu sei que eu posso fazer, né? Posso lidar com essas circunstâncias. Ok, pastor? Muito bem. Bom, 11h17, doutor Aguinaldo, semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Semana que vem a gente vai falar sobre angústia, né? Às vezes as pessoas falam isso, mas quais os sintomas, o que é, como que eu posso me cuidar, da onde vem a angústia, que são também sintomas e questões emocionais. Então, como é que você está se cuidando, meu irmão? Às vezes a pessoa está vivendo, como nós já falamos de ansiedade, às vezes a pessoa está vivendo angustiado o tempo todo. O que está causando isso? E como isso afeta o seu organismo por inteiro e pode também estar afetando a quem está do lado, que ele não sabe o que fazer, o que está acontecendo com você. Então, primeiro é um olhar para si mesmo e o outro é poder ajudar aquele que está do nosso lado. Tá bom? Esse Maravilha. É o nosso autocuidado de hoje aí. Maravilha. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Quinta-feira que vem, então, a gente vai estar falando sobre angústias. É o nosso No Divã da Rede, que acontece toda quinta-feira a partir das 10 horas da manhã com o doutor Aguinaldo Pinheiro. E, se Deus permitir, quinta-feira estaremos de volta com mais um No Divã da Rede. Isso aí, pastor Elber. E se livrando da angústia, né? Podendo viver uma vida mais leve, uma vida tranquila, uma vida boa a cada dia, porque é uma nova oportunidade que a gente tem. Então vamos esperar a oportunidade da próxima quinta. Forte abraço, pastor Elber, tudo de bom para vocês aí, um abraço e também aos nossos queridos ouvintes, muito obrigado pela sua participação. Se tiver algum tema que você queira ouvir, queira que a gente estude sobre ele, traga aí, manda aí para nossa rede 316 para a gente trabalhar. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.